Estado, governo e administração pública. Conceitos, elementos, poderes e organização. Oi, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai começar com a nossa primeira aula de Direito Administrativo 1. Vamos iniciar o conteúdo? Os objetivos da aula de hoje. Para começar com a nossa aula, nós vamos diferenciar os conceitos de Estado, governo e administração pública. Em seguida, nós vamos buscar compreender os principais elementos, poderes e a estrutura organizacional que é inerente a eles. Esse é um ponto introdutório do estudo do direito administrativo que é básico e é onde a gente estrutura todo o direito administrativo. Por isso, é muito importante que a gente compreenda muito bem essa aula. Vamos lá. O Estado é um ente, é um sujeito de direito que tem como elementos o povo, o território, a soberania e o governo. Um dos autores que a gente usa como referência no direito, o Vicente Paulo, e também o colega com quem ele escreve, o Marcelo Alexandrino, eles definem assim: Estado é pessoa jurídica territorial soberana formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Como ente, o Estado é capaz de adquirir direitos e obrigações. Além disso, ele tem personalidade jurídica própria, tanto internamente perante os agentes públicos e os cidadãos, quanto no cenário internacional, perante outros estados. O povo, por sua vez, legitima a existência do Estado, pois é do povo que se origina todo o poder representado pelo Estado. Isso está expressamente consignado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Estão lembrados? Soberania é o poder que tem o Estado de se administrar, isso internamente, né? Por causa da soberania, o Estado pode regular o seu funcionamento, as relações privadas dos seus cidadãos e as funções econômicas e sociais do seu povo. Em razão da soberania, o Estado edita as leis que se aplicam no seu território sem se sujeitar a qualquer tipo de ingerência de outros Estados nacionais. Já o governo é a operacionalização das funções do Estado, através do exercício daquilo que nós chamamos poder-dever. O Estado tem funções que ele deve cumprir, que são da sua competência e que, ao mesmo tempo, significam o exercício de um poder sobre a sociedade, pois, em nome do cumprimento dessas funções, o Estado pode limitar a liberdade, que é compreendida aqui em sentido amplo, social, econômico, a liberdade física de ir e vir, de consumir determinadas substâncias, essa liberdade, claro, dos cidadãos. Por fim, o território é a área onde o Estado exerce a sua soberania. Bom, assim, nós já verificamos o conceito de Estado e os seus elementos: povo, território e soberania. Nós temos, portanto, os elementos povo, território, soberania e governo do Estado que não podem ser confundidos com as suas funções. As funções estatais comumente são denominadas poderes do Estado e são divididas em função executiva,
função legislativa e função judiciária. A ideia da existência de funções estatais já era mencionada por Aristóteles, lá na Grécia Antiga, mas foi Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, de 1784, quem esmiuçou o tema e influenciou todas as constituições modernas, a partir, claro, da Revolução Francesa. A Constituição brasileira, na mesma linha, informa que as três funções, ou como nós convencionamos chamar, poderes da União, são independentes e harmônicos entre si. E são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, como vem consignado no artigo 2º. O Poder Legislativo edita os atos gerais, que são impostos de forma isonômica a todos. Esse poder é aquele que, por excelência, representa a vontade do povo. É o povo, por meio de um mandato conferido aos seus representantes, quem edita as leis que vão limitar até mesmo o exercício das demais funções estatais. Já o Executivo atua por meio de atos específicos na gestão da coisa pública, visando uma situação concreta, dentro dos limites previamente estabelecidos pela lei e agindo em prol do interesse público. O Judiciário, por fim, exerce a jurisdição. E jurisdição vem do latim jurisdictio, que significa dizer o direito. Isso quer dizer que é do judiciário a função precípua de resolver os conflitos existentes entre os indivíduos, entre estes e o Estado, ou entre os entes que compõem o Estado, bem como é também do judiciário a função de interpretar a lei para julgar os casos concretos e aplicar o direito. As funções típicas do Poder Executivo se dividem em funções de governo, que são basicamente o exercício das atribuições políticas, colegislativas e de decisão. E também a administração propriamente dita, através das atividades de fomento, de intervenção e de prestação de serviço público. Há também as funções atípicas, que se subdividem em funções legislativas, através dos decretos e das medidas provisórias que são emitidas pelo presidente da República, e as funções de julgamento, que, porém, não fazem coisa julgada definitiva e atendem ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. As funções do legislativo, por sua vez, também se dividem em funções típicas, que consistem na função de legislar, ou seja, de praticar a deliberação e a produção de normas legais, e também na fiscalização do executivo, fiscalização essa tanto nas áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Mas também são funções atípicas, quer dizer, funções executivas de ordem administrativa interna, quando se define o próprio orçamento, a própria estrutura administrativa, e funções atípicas de julgamento. Por exemplo, o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. As funções do Poder Judiciário também se dividem em funções típicas e atípicas. A função típica é a função de julgar, quer dizer, de exercer a jurisdição, dizer o direito, no caso concreto, e assim
pacificar os conflitos que são trazidos ao seu conhecimento. Já as funções atípicas, à semelhança também do poder legislativo, são as funções executivas, que são de ordem administrativa interna, e a função legislativa, por exemplo, na emissão do regimento interno dos seus próprios tribunais. A separação das funções estatais não quer dizer que haja uma divisão estanque, congelada de poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder do Estado é soberano, uno, indivisível e emana do povo. Todos os poderes são partes de um todo, a atividade do Estado. Por isso, a designação mais correta para essa repartição é o vocábulo funções e não poderes. Além disso, por vezes, um poder exerce a atividade típica do outro. A função legislativa, por exemplo, pode ser exercida, nos casos definidos na Constituição, por meio de medidas provisórias editadas pelo chefe do Executivo. O Poder Judiciário, do mesmo modo, possui instrumentos para sanar omissões do Legislativo, como ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Foi o que decidiu pelo STF, por exemplo, nos mandados de injunção 670, 708 e 712, que depois a gente pode olhar especificamente. E também o Poder Judiciário pode, em hipóteses excepcionais, interferir no mérito do administrativo, no Poder Executivo, interferir nas razões de conveniência e oportunidade que levaram o Executivo a praticar um determinado ato. Ou seja, nenhuma das funções é exclusiva, mas é o que a gente chama de precípua de cada um dos poderes. Por isso, se diz que a separação das funções no Brasil é flexível, porque cada um dos poderes detém atribuições típicas e atípicas. Essas, as atípicas, que em tese seriam de outro poder. Além disso, no sistema de freios e contrapesos, as funções promovem uma mútua fiscalização umas das outras. O legislativo fiscaliza os atos do executivo por meio dos tribunais de contas, o judiciário avalia a legalidade e os procedimentos adotados pelo legislativo, o executivo nomeia os juízes dos tribunais de segunda instância e de instância superior, e assim consecutivamente. Seguindo no estudo do Estado, percebemos que a sua organização é promovida por sua Constituição, que normalmente é a lei maior de um Estado. E é esse texto quem define como se dá a organização política, a divisão dos territórios, a forma de governo, a forma de Estado, a delimitação das atribuições de cada função ou poder, os direitos individuais que limitam as atividades do Estado perante os indivíduos, etc. Para que a gente não se perca, é bom ter sempre em mente que o Brasil adota o federalismo como forma de Estado e a República como forma de governo. E o que seria, então, governo? Um dos autores que a gente utiliza na nossa bibliografia é o Leandro Zanoni. Ele afirma que o governo é o elemento do Estado e define esse elemento como a atividade política organizada do Estado, que possui uma ampla discricionariedade, sob responsabilidade constitucional e política. A gente pode até complementar esse conceito, utilizando uma afirmação do Eli Lopes Meireles, de que o governo é a expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. A gente não pode ignorar que tanto o conceito do Estado quanto o conceito de governo
podem ser definidos por enfoques diferentes. Num primeiro olhar, a gente percebe que Estado, muitas vezes, é definido sob um critério político, sociológico, constitucional, enquanto o governo é subdividido em sentido mais formal, como um conjunto de órgãos, ou num sentido material, a partir das funções que ele exerce, e também num sentido operacional, como uma condução política. Entretanto, como esse não é um tema que costuma ser muito debatido, a gente vai trazer um enfoque constitucional de conceito de Estado e um sentido operacional de governo para debater. O penúltimo conceito dessa nossa primeira aproximação com o direito administrativo é o de administração pública. Então vamos a ela. A administração pública pode ser definida em dois sentidos, no sentido amplo e no sentido estrito. No sentido amplo, a gente pensa a partir de Pietro, que é uma autora do direito constitucional, que define a administração pública a partir de uma subdivisão em órgãos governamentais e órgãos administrativos, o que dá um sentido subjetivo, e função política e função administrativa, o que dá um sentido objetivo. E em sentido estrito, a administração pública é subdividida nas pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem funções administrativas. Isso dentro de um sentido subjetivo e na atividade exercida por esses entes, dentro de um sentido objetivo. A gente precisa compreender que, em sentido subjetivo, o enfoque está sempre naquelas pessoas que realizam as funções e que o sentido objetivo sempre enfoca a própria função que é exercida. Assim, tomando o sentido estrito da administração pública, a gente percebe que o sentido subjetivo pode ser chamado também de orgânico ou formal. Ele traz o conjunto de órgãos, entidades e agentes, aqueles que são incumbidos de exercer a função administrativa. Já o sentido objetivo é aquele que também pode ser chamado de material ou funcional, que tem o objeto da administração, as atividades, quer dizer, a própria função administrativa. O direito administrativo tem origem na Revolução Francesa, basicamente no momento em que surgiu o que a gente chama de Estado de Direito. A partir daí, surgiram dois sistemas do direito administrativo no mundo: o sistema europeu continental e o sistema anglo-americano, que nós conhecemos como Common Law. O primeiro sistema teve origem na França e é focado essencialmente em reger as relações entre cidadãos e a administração, fixando prerrogativas e deveres à administração, bem como consagrando garantias individuais em face do poder público. Nele existe a dualidade de jurisdição, ou seja, não é só o poder judiciário quem dá a última palavra quando existe uma disputa de interesses ou de noções, de ideias, ou quando há algum tipo de conflito. Existe também a jurisdição administrativa, que é exercida pelo chamado Conselho de Estado. E o outro sistema, o sistema anglo-americano, ele consistiria então em quê? O sistema anglo-americano, por sua vez, ele deixa para o âmbito do direito privado
as relações entre o Estado e os cidadãos. A jurisdição é una, ela é exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário. No Brasil, embora a influência seja mais forte do sistema europeu continental, adota-se a jurisdição una. Mas será que não existe qualquer exceção à jurisdição una no Brasil? Gente, vocês sabem que sempre existem exceções, né? Existem, abram sempre o olho. Em hipóteses excepcionais, exige-se o prévio esgotamento das instâncias administrativas para que aquele cidadão que tem um conflito de interesses contra o Estado possa ir buscar a solução desse conflito junto ao Poder Judiciário. Por exemplo, na Constituição, o artigo 217, parágrafo 1º, informa que o Poder Judiciário só vai admitir ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Entretanto, a justiça desportiva tem o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir uma decisão final. Uma outra hipótese excepcional é aquela que foi prevista na súmula 02 do Superior Tribunal de Justiça. O que diz essa súmula? Para que haja o interesse na impetração de habeas data, que é um instrumento jurídico que a gente utiliza para requerer informações que foram negadas pelo poder público, o indivíduo deve esgotar as instâncias administrativas antes da impetração. Olha o que diz a súmula. Não cabe o habeas data, conforme a Constituição, artigo 5º, inciso 72, alínea A, se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Mais recentemente, o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, que disciplina a súmula vinculante, quer dizer, aquelas decisões dos tribunais superiores que amarram, né, que obrigam os tribunais, né, que estão abaixo a seguirem o que foi decidido pelos superiores, ela determina o exaurimento da via administrativa para que seja cabível uma reclamação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Na reclamação ao Supremo, ele vai dizer se houve ou não uma violação pela administração de um texto de súmula vinculante. Vejam só o que diz o dispositivo. Diz lá, no artigo 7º, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar o enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Estão vendo? É um caso de exceção. E ainda, olha só, a lei que regula o mandado de segurança, que é a lei número 12.016 de 2009, ela determina que não será concedido o mandado de segurança quando se tratar de um ato
do qual caiba um recurso administrativo com efeito suspensivo. Gente, só para lembrar vocês, o que é um mandado de segurança? É uma ação judicial que o cidadão pode utilizar quando ele tem um direito líquido, certo e exequível que lhe foi negado. Por exemplo, quando num concurso público um edital previa 2 vagas, houve 2 aprovados homologados, mas esses 2 aprovados não foram nomeados para essas vagas durante o período de vigência do concurso público previsto no edital. Cabe mandado de segurança. Por quê? Porque aqueles aprovados têm direito subjetivo à nomeação. Então, eles podem buscar um mandado de segurança. Agora, eles precisam antes se assegurar de que não cabe nenhum recurso administrativo que tenha efeito suspensivo. Por exemplo, no caso da pandemia, agora, os prazos de vigência dos editais de concurso poderiam se esgotar sem que houvesse nomeações, porque os órgãos públicos estavam parados, não estavam funcionando. Porém, através de recursos administrativos, houve a prorrogação dos prazos de vigência dos concursos. Então, não caberia mandado de segurança, certo? Dar um conceito para o direito administrativo não é uma tarefa muito fácil. Isso porque não existe uma concordância dos autores do direito sobre um conceito para o direito administrativo. Existem muitos conceitos para ele. Então, eu trouxe para vocês alguns conceitos que a gente costuma ver por aí. Eles estão agrupados de acordo com correntes doutrinárias. A primeira delas é a escola do serviço público. É uma escola que associa o direito administrativo ao serviço que é prestado pela entidade pública aos cidadãos. Esse é um grupo de pensadores, né? Foi um conceito trazido por um grupo de pensadores franceses, mas é um conceito muito reducionista, uma vez que a gente sabe que o direito administrativo regulamenta muito mais do que apenas o serviço público. Um segundo possível conceito é o chamado critério do poder executivo. Esse conceito, ele concentra o direito administrativo como aquele que disciplina todas as atividades do poder executivo, exclusivamente do poder executivo. O que também é reducionista demais, porque a gente sabe que os outros poderes também exercem atividades administrativas, ainda que sejam funções atípicas. Um terceiro possível conceito é o do critério das relações jurídico-administrativas. Bom, esses autores que defendem esse critério dizem que o direito administrativo é formado por um conjunto de normas que disciplinam o vínculo entre a administração pública e os administrados. Também é muito vago e muito reducionista por 2 motivos, pelo menos. Um, porque o direito administrativo não regulamenta só isso. E 2, porque outros ramos do direito também regulamentam essa relação. E, por fim, um quarto possível conceito é o critério teleológico, que vem da palavra grega telos, que quer dizer finalidade. O direito administrativo, desde esse ponto de vista, seria um sistema de regras, normas jurídicas que orientam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins. Essa corrente do critério teleológico, ela foi aceita por diversos doutrinadores. Dentre eles,
o Oswaldo Aranha, doutrinador brasileiro, que definiu o direito administrativo como ordenamento jurídico da atividade do Estado-poder enquanto tal, ou de quem faça suas vezes, de criação de utilidade pública de maneira direta e imediata. Não podia falar mais difícil, né? A questão que a gente faz para essa definição, né, para esse critério, é a abrangência. Parece que ele abrange um pouco demais, fica muito vago, passa do ponto. Então, vamos tentar outros critérios. A gente chega, então, no critério negativo ou residual. A gente pensa, então, no sentido objetivo, material ou funcional do direito administrativo. E a gente pensa em conceituá-lo segundo a atividade administrativa exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, o que caracteriza a função administrativa, que é uma função residual. O que eu quero dizer com isso? Toda função que não é legislativa e que não é jurisdicional, então é administrativa e é disciplinada pelo direito administrativo. De outro lado, a gente tem um critério de sentido objetivo, formal ou orgânico, que vai nos dizer que um conceito possível é de que o direito administrativo disciplina um conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Quanto à classificação do direito administrativo como ramo de direito público ou de direito privado, eu gosto de trazer sempre a definição do Leandro Zanoni. Ele diz para a gente que, em sentido amplo, o direito administrativo é ramo do direito público interno que visa a satisfazer os interesses da coletividade de forma direta e concreta. Então, ele vai disciplinar o exercício da função administrativa, as atividades das pessoas e dos órgãos que a desempenham. Ele equivale, então, ao conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes públicos e atividades. A Di Pietro, aquela doutrinadora que eu tinha falado antes para vocês, ela também tem um conceito para o direito administrativo. Também classifica como ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, agentes, as pessoas jurídicas, administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa, ou seja, não conflitiva, que exerce os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Bom, quando a gente fala de consecução dos fins, a gente fala de atingir objetivos. Qual é a finalidade geral? É bem atender ao interesse público. O que a gente exclui do objeto do direito administrativo? Aquela função política, função de governo, aquelas competências típicas do legislativo, que é a competência normativa, e do judiciário, que é a competência jurisdicional. E ainda, quais são as fontes do direito administrativo? Onde a gente vai buscar aquilo que dá conteúdo para o direito administrativo? Na lei, né, que é a fonte escrita e a fonte primária. Na jurisprudência, que é o conjunto das decisões dos tribunais, que é uma fonte secundária, é uma fonte subsidiária. São decisões com efeitos vinculantes, que se aplicam a todos, portanto, erga omnes, e fontes principais. Quem gosta muito de perguntar sobre isso para o pessoal que vai fazer concurso é aquele instituto CESP, que organiza muitos concursos públicos. Outra fonte é a doutrina, que também é uma fonte secundária e subsidiária.
Doutrina é o conjunto de estudos sobre o direito. E ainda, uma fonte um pouco controversa são os costumes. Tá? Ela é secundária, ela é indireta, ela não é organizada, sistematizada, ela não está escrita, ela é subsidiária e nem todo mundo está de acordo com o fato de ela ser uma fonte. Então, nem sempre ela é levada em consideração. Chegamos então ao final desta nossa primeira aula. Não esqueçam que vocês têm duas atividades assíncronas para fazer. Uma delas é a leitura de um texto, a outra é um questionário. O questionário que está disponível no SIGA-A vale pela presença da aula de hoje. Ele vai ficar disponível por 72 horas. Quem não responder o questionário terá atribuição de falta na aula de hoje. Para o nosso querido colega Júlio, tanto o texto quanto o questionário serão enviados em arquivo acessível por e-mail. Os demais colegas utilizarão as versões disponíveis no SIGA-A. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, precisarem de qualquer forma de ajuda, por favor, contatem a professora Cibele, que ela, na verdade, não é assim tão bonitinha quanto ficou a bonequinha, mas é bem legal, bem querida e gosta muito de ajudar. Uma excelente semana para vocês, muito obrigada por tudo e a gente se fala na segunda-feira que vem ou quando vocês precisarem. Um grande abraço, um bom descanso e até a próxima, pessoal!